sejam bem-vindos ao podcast da Dev Partner. Hoje, nosso segundo episódio, a gente vai trazer aqui para vocês o nosso case de Chevrolet, serviços premiados de Chevrolet. É um case especial para a gente, porque já é alguns episódios desse case que a gente vem replicando para a própria Chevrolet. E falando um pouquinho desse case, eu trago comigo aqui o Moraes, que é o nosso líder técnico responsável por esse projeto dentro da Dev. A Tabata, que é a nossa Key Account responsável por fazer o atendimento do cliente, trazer todas as necessidades, todas as questões para dentro de casa e acompanhar o andamento desse projeto. E o Bruno, que é o nosso diretor comercial e operacional aqui da Dev Partner. Eu sou o Neto, responsável pela parte de tecnologia, sócio-diretor da empresa também. E aí, para esse nosso bate-papo, a gente vai desenrolar em cima desse nosso case que a gente faz com bastante emoção e bastante vibração aqui dentro, né? Então, um pouco do objetivo desse projeto, né? Vou deixar aqui na tela também para a gente. Essa é uma campanha que está no ar hoje, né? Então a gente consegue ver, estamos em julho de 23, então essa campanha ela está rodando atualmente. E é uma campanha muito importante porque ela vem resolver uma questão da indústria, principalmente com a questão de pós-venda. Por quê? Quando uma pessoa, né, quando uma família compra um carro, é natural que ao passar do tempo as pessoas deixam de realizar o processo da revisão na concessionária, né? Então essa é uma campanha de incentivo que a Dev Partner, ao longo desses quase 19 anos, vem desenvolvendo bastante campanha e bastante especialização nesse quesito. E essa campanha ela vem incentivar para que as pessoas levem os carros nas concessionárias e tenham um incentivo de contrapartida por essa ação. Então a gente vai explicar um pouco de como essa mecânica em específico ela funciona, quais foram os desafios que a gente teve, seja de tempo, seja de desafios de tecnologia, seja de processos jurídicos, seja de atendimento, seja de volumetria, enfim, a gente vai desenrolar bastante aqui esse papo e trazer para vocês o nosso modus operandi, né, dentro desse tempo aqui que a gente tem de podcast para trocar essa ideia, né? Então, Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Você fugiu do primeiro episódio, esse daqui é o Bruno que fugiu do primeiro episódio. Mas vamos lá, acho que é legal a gente trocar um pouco de ideia. Antes de falar um pouco do case, né, desse case da serviço premiado, a gente vai falar um pouco do histórico que a gente tem, não só no automotivo, né, mas também com a própria Chevrolet, né? A gente fez aí um processo bem assertivo e bem rápido com a Chevrolet no começo aí da pandemia, com a vitrine, né, de carros de seminovos de outras marcas para dentro da própria Chevrolet, e aí depois viemos com outras campanhas. Então fala um pouquinho pra gente, um pouco do histórico e a gente aprofunda dentro desse nosso case aí que está no ar hoje. Boa, Neto, valeu. Bom, podcast passado, né, meti um Mestre dos Magos, uma frase de efeito, sumi, fugi, e fui zoado com 30 segundos, né? Mas foi bem bacana o papo, acho que é bacana trabalhar com um pessoal engajado do jeito que tá, sempre a fim de fazer as coisas acontecerem. Bom, rapidinho para falar um pouco do nosso histórico com campanha. A gente tem um DNA muito ligado no automotivo, né? E a gente começou lá atrás, assim, do primeiro player do automotivo com a Toyota, e a gente incorporou muito da filosofia Kaizen deles, né? Então, como a gente estava muito próximo, a gente fez algumas campanhas, por exemplo, Natal Antecipado, que a gente tinha uma promo no Natal e na época nem existia integração ainda de prêmios online, essas coisas, tinha que entregar TVs na casa dos participantes, que compravam um Corolla, por exemplo. E aí a gente veio fazendo algumas campanhas para a Toyota. Lembro bastante quando eu entrei na Dev, isso por volta de 2011, estava no auge ainda a campanha Toyota Equipe 1, que premiava vendedores, assistentes de vendas e gerentes, e a Toyota Cup, que levava gerentes, os melhores gerentes da Toyota para ver o Mundial no Japão, para ver o jogo lá de futebol, a final do Mundial. E sempre foi campanhas bem disputadas, campanhas de ranking, de incentivo. Que é só um ponto que é importante, né? E a gente traz até esse esclarecimento para as pessoas. Que aqui dentro a gente trata dois tipos de campanha, né? Então estamos falando de campanha de incentivo e campanha de varejo. Né? Embora eu tenha usado um termo aqui na apresentação para campanha de incentivo, essa daqui é uma campanha de varejo, né? Que é pouco conhecido o termo campanha de varejo daí para fora, né? Campanha de varejo onde vai impactar, né? O beneficiário na ponta é o consumidor final, né? E campanha de incentivo, eu estou incentivando uma equipe de venda, de pós-venda, de serviços, enfim. Outros tipos de público que não são os consumidores finais. Então a gente classifica aqui dentro, até no nosso próprio site, tem essa subdivisão, né, das campanhas de incentivo e as campanhas de varejo. Essa específico é de varejo e tem outras de incentivo que a gente fez para outras linhas. Mas acho que legal, Bruno, a gente puxar aqui um pouco também, não só do histórico de outras montadoras, mas também um pouco do histórico que a gente tem com a Chevrolet,
porque foi curioso, né? Logo na primeira ação que a gente fez, logo no início da pandemia com a Chevrolet, que foi a vitrine, na sequência a gente veio para resolver uma grande dor e foi uma campanha de varejo curiosa, né? Porque a gente veio trazer um incentivo para que as pessoas fossem fazer o recall dentro da concessionária, porque tinha aquele grande BO lá com o airbag, né? E aí essa campanha é uma campanha, acho que, se não me falha a memória, tá batendo para rodar 4 meses. E aí, depois ficou por 2 anos, né? Isso aí, desligamos em dezembro do ano passado. Quase 3 anos. Exatamente. Então foi baita sucesso, baita engajamento, uma volumetria, também a Tabata vai trazer alguns números aqui, e desafios técnicos, né? Então, quantas vezes até em pandemia que a gente estava home office, eu catava o Teams aqui, Skype, sinal de fumaça. Moral, vamos lá, vamos junto aqui, porque a gente vai ter que arrebentar e fazer o negócio acontecer, né? Então, acho que é legal a gente trazer um pouco desse histórico. E também, em cima da linha que você trouxe aí, Bruno, acho que é legal a gente puxar e deixar esse ganchinho aberto aqui no nosso bate-papo, olhando para essas necessidades que a indústria precisa, né? Principalmente a indústria automotiva, do incentivo. Em contrapartida, a gente tem um outro programa super legal, que é o Revisões Planejadas, né? Que esse é um case super importante aqui dentro, né? Que não toca simplesmente a parte de tecnologia, toca principalmente a parte de serviço, que é quando o público, né? O consumidor final compra um carro e aí junto ele consegue comprar as revisões. Então ele compra 6, 7, 8 revisões e aí ele já está pago esse processo e ele só vai se preocupar com o agendamento. A gente tem serviço, a gente pode trazer também no outro bate-papo, acho que é legal a gente abordar sobre esse case aqui também. Mas falando um pouquinho da Chevrolet, o serviço premiado Chevrolet, acho que é legal a gente abordar também um pouco das dificuldades que a gente trouxe, né, do processo também que a gente faz, porque quando a gente olha, né, e às vezes, né, as pessoas simplesmente olham e a gente tem um site, né, um hot site aqui por trás, mas o pessoal não tem ideia do que tem por trás disso, né? Então vamos falar assessoria jurídica, né, para fazer o processo do registro. Esse é um caso específico porque a gente tem a questão de brinde instantâneo e aí tem uma resolução técnica violenta aqui que nosso amigo Moraes vai explicar um pouco para a gente, porque eu preciso dar a disponibilização, né, da pessoa jogar, a pessoa interagir com a ferramenta na hora, né? Tem uma questão de antifraude, de auditoria, né, do próprio processo de compliance para entender se esse prêmio ele vai poder seguir ou não. Então tem um monte de assunto aí que a gente vai poder explorar aqui dentro desses nossos de máximos 30 minutos que a gente vai focar aqui dentro, né? Pouco tempo, mas é muito para que o negócio não fique tão denso, mas nos dê e nos passe essa mensagem que é muito importante a gente esclarecer, né? Então, vamos lá, Bruno. Acho que é legal você trazer um pouco, Bruno, Tabata, Moraes, fiquem à vontade também para a gente explorar um pouquinho desde o começo, né? Conta pra gente como que é o processo quando chega uma campanha dessa, né, dentro de casa, né? Qual que é o processo que a gente tem que se preocupar para que as pessoas também entendam o motivador, os processos que a gente executa aqui dentro para que uma campanha dessa seja viabilizada entrar no ar, né? Então acho que é legal a gente abordar essa historinha aí, né? Falar um pouquinho no processo de desenvolvimento. Não só desenvolvimento, mas também no processo jurídico, porque tem registro da Caixa. Né? Essa campanha aqui, ela vai sortear uma tracker, né? Sim. Então tem outras campanhas que entregam vale brinde, né? Então essa daqui entrega fone de ouvido, caixa de som, cafeteira, assistente virtual. Como que é esse processo? Perfeito. Como que a gente pode tocar esse processo? Então, o primeiro passo, chegando a aprovação do projeto, o comercial já mapeou que vão ter vários setores envolvidos, né? Então, vamos falar dessa campanha aqui, tem envolvimento da área de central de atendimento, que é o concierge, eu tenho a área de auditoria, tem a Premiar para fornecer os prêmios aqui para a gente, os brindes, tem a assessoria jurídica. Então, o primeiro passo, o comercial ele chama um kickoff com os responsáveis por cada área, envolvendo cada área desde o início. Porque o primeiro passo é a gente bater a proposta comercial, ver se a gente tem alguma dúvida, algum impeditivo, alguma orientação e esclarecer com o cliente tudo que a gente vai ter na campanha. E o mais importante aqui, acho que é tocar na espinha dorsal do projeto, né? Entender quais são as métricas da campanha, né? Então aqui, por exemplo... Quais são as jornadas? Exato, qual que é a jornada, né? Isso que é o mais importante para a gente conseguir dar o drive. O participante, né, a pessoa que vai executar esse serviço, né, ela vai ser incentivada, nesse caso aqui, a executar o serviço, pegar uma nota fiscal, certo, de execução, vir aqui nesse site, né, se cadastrar nesse site, né, então tem um processo de cadastro, que eu não vou passar aqui, porque é um processo relativamente simples,
E aqui no processo, e obviamente, tá, pessoal, fiquem tranquilos, porque a gente está com um caso de teste aqui, né? A gente se preocupa bastante com essa questão de sigilo. Então ele vem aqui, faz o processo do cadastro da nota, né? Faz o preenchimento dessa nota fiscal, né? Que, assim, tentando a menor fricção possível, né? Em cima desse Para ter uma experiência legal do filtro, participante também. porque a gente também tem que pensar que na outra ponta eu sempre brinco, né? Eu tô pensando que é minha mãe cadastrando o negócio. Então, tipo, tem que ser Sim. fácil. Minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, sei lá. Tem que ser prático. Tem que ser prático, né? Então, o participante informa que o valor da nota, faz o upload do arquivo da nota fiscal e é onde tecnologia entra em ação, né, Moraes? Então, fala um pouquinho pra gente, por trás dos panos, o que acontece, né? Qual que é a mágica que acontece? Porque no final das contas, o que a pessoa espera? A pessoa espera apertar esse botão aqui e testar a sorte, né? Fazer essa brincadeira lúdica que a gente trouxe aqui com tecnologia, para ele girar uma roleta e ver se ele vai ganhar ou não algum prêmio, né? Seja um fone de ouvido, uma cafeteira, um assistente virtual, são prêmios bem Bem interessantes. legal. Né? Então conta um pouquinho pra gente aí como é que a gente executa esse processo por trás dos panos para que a mágica aconteça. Legal. Antes de falar um pouco sobre esse projeto, sobre a tecnologia que foi utilizada nesse projeto, eu gostaria também de falar sobre os movimentos que a gente teve com esse cliente, né? E lá atrás a gente começou com Seminovos primeiro. Aí seminovos. depois E aí, o do airbag. Isso, Seminovos é um projeto que hoje ele ainda está no ar e já temos mais de 230 mil anúncios nesse projeto, é um número bem legal. E esse Depois a gente pode até trazer, desculpa de interromper, Moraes, acho que é legal depois a gente trazer também aqui à tona esse projeto, porque a gente resolveu também uma dor, né, das concessionárias, principalmente, não é nem da montadora, e sim das concessionárias, acho que é bem legal a gente trazer isso. E a gente sempre está à disposição para o cliente, foi um desafio muito grande, o prazo era muito pequeno e a equipe se mobilizou. Esse era. A equipe de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento, a equipe de atendimento se mobilizaram, todo mundo trabalhou em conjunto aqui e fez acontecer porque era o que o cliente estava precisando, né, naquele momento. Então, e a campanha está aí há quase 3 anos no ar e já temos mais de 230 mil anúncios. Isso aí. Então, mas fala um pouquinho pra gente aqui do processo, Moraes, que é o mais importante, porque quando outros potenciais clientes até olham um pouco para isso, muitas das vezes eles acham que, tipo, tem uma pessoa do outro lado da tela, né, que vai receber esse arquivo e vai ficar sacrachar, né, fazendo a brincadeira. E não é isso daí é uma última ponta. Sim. Então acho que é legal esclarecer um pouquinho desse processo. Esse projeto, que é um dos projetos que a gente tem com a GM, serviço premiado, a gente teve esse primeiro projeto em 2022. Isso aí. E aí, a proposta desse daqui de 2023, voltamos com eles novamente, só que melhoramos o processo, cada vez mais a gente está em constante melhoria. E aí, as tecnologias que a gente utiliza nesse projeto dando a facilidade e deixando o fluxo cada vez mais intuitivo para o participante. Sim. Né? E a ideia disso você vai anexar o PDF né, da sua nota que foi realizado o serviço. E aí a gente tem por trás uma leitura desse PDF, que é analisado e validado os dados que contém nesse PDF. A gente tem implementação... A leitura técnica, né? Acho que é o mais importante deixar claro que é uma leitura técnica, não é uma pessoa... automática, né? Exato. Então a gente, ao longo do tempo, vem aperfeiçoando esse processo, né? Acho que isso é o importante. A gente vai aperfeiçoando esse processo para que cada vez mais esse fluxo ele se torne automático. Sim. Lógico que tem os casos mais esdrúxulos possíveis. A pessoa vai lá, saca uma selfie e sobe lá no arquivo PDF a foto. Tem, óbvio que tem. A gente, de fato, bem pontuado, a gente tem um robô, né, implementado nisso. Quando você você anexa esse PDF, a gente lê esse PDF, os dados dele através do robô. E aí... Faz a validação dos itens, certo? Esse é o importante. Exatamente. Não basta simplesmente não PDF. Sim, e aprova o valor certinho, lê todas as informações certinhas. Isso. E aí, uma vez que a gente encontra inconsistência nesses dados, a gente passa essa informação para o fluxo de auditoria. Manual de auditoria. E aí, é uma auditoria que é feita manual, como você citou aqui. Isso aí, que é não só o concierge, porque a gente tem também uma central, acho que é importante, né, as pessoas entenderem que para uma campanha de varejo,
o ponto de atendimento, ele tem que estar muito alinhado no processo. Sim, tem que estar exatamente. disponível. Porque senão não adianta, né? Eu tô com uma dúvida, eu vou ligar para quem? Sim, e até um ponto bem interessante, porque na primeira campanha a central não ficou com a gente e a gente teve muito mais problema e mais demora para resolver do que hoje, que nessa campanha a central fica com a gente. Então, muita coisa que chega aqui, a gente já consegue resolver assim, no mesmo minuto, no mesmo dia, porque a equipe está bem instruída com isso. Então, é bem interessante porque já dá uma ajuda bem legal para o projeto também. Não, legal. E qual que é a volumetria hoje, Tabata, que a gente está falando? De uma campanha... Vamos falar da campanha passada. Né? A campanha anterior, a gente teve quase 90 mil notas na campanha inteira. 4 meses. 4 meses. Tá. E essa campanha a gente já está com um fluxo bem maior, que a gente está 40 dias no ar e já temos quase 50 mil notas. Tem muito mais. Também tem... Acho que também está tendo um pouco mais de mídia também. Acho que o incentivo é o mesmo. Né? Qual que é o incentivo dessa campanha? Explica pra gente aqui o que... O processo, obviamente, né, que tem o teste A Minha Sorte, né, que obviamente não vai estar disponível, mas para o pessoal ver também esse processo, né, então tem essa forma lúdica aqui da roleta, que também é um processo que tecnologia veio para resolver, né, porque existe, e isso que é importante também, uma campanha dessa, e a gente está no regime brasileiro, a gente tem algumas normas para respeitar, né, então o processo ele precisa seguir alguns modus operandi aí, né? Então, tecnologia que tem que seguir à risca esses processos, né? A gente tem um regulamento enorme que tem todas as regras da campanha e a gente tem, inclusive, a regra da distribuição desses brindes, desses prêmios, e a gente tem que seguir isso bem certinho. E são brindes bem legais. Então, tem a cafeteira, a caixa de som JBL, tem a Alexa. A gente tem, no final da campanha... então, muito interessante que a cada giro da roleta, então, ele pode concorrer a um desses brindes que eu falei, e além disso, ele ganha um número da sorte. Exatamente. Então, aqui, um exemplo disso. Então, aqui ele ganha um carregador. Exato. E o número da sorte. E nas outras jogadas, ele não ganhou nada, né? Porém, ele ainda está concorrendo com todos esses números da sorte ao carro final. Então, a sorte dele não acaba ali naquele momento. Ele vai ficar a campanha inteira com os números da sorte para que no final ele concorra também a um carro 0 km. E acho que é importante falar, né, Bruno? Sempre que a gente coloca essa questão de número da sorte, a gente atrela isso ao sorteio da Loteria Federal. Né? Então tem a formação de número, né, Moraes, que a gente se preocupa também no começo do projeto para entender se vai ser, por exemplo, uma campanha que vai ter sorteios semanais. Né? Então, se é uma campanha de sorteios semanais, a primeira teve. Essa aqui acho que é só sorteio só o final. Então muda, né? Porque a gente tem as séries também para respeitar. A entrega desses números, a formação desses números é algo que a gente também tem que se preocupar aqui dentro, né? De novo. Que passa com o jurídico, né? Exato, passa com o jurídico, está assinado, escrito na pedra, essa brincadeira aí, né? E a não gente pode errar. presta conta de tudo que a gente fez. Eu vou chegar também nesse ponto, que acho que é super legal esclarecer. Né? Porque a campanha, uma campanha de 3 meses, ela dura 3 meses? Não. Ela dura 3 meses, o site aqui no ar, coletando nota e fazendo interação com as pessoas. Mas o nosso serviço, ele se estende por mais tempo porque tem uma prestação de conta. Exatamente. Então, acho que isso daí também é legal a gente abordar. Mas ainda, voltando um pouquinho aqui na temática, Moraes, um pouco da especialização que a gente vem trazendo, né, nessa questão de leitor de nota fiscal. Aqui é exclusivamente nota fiscal, mas a gente está tendo uma campanha aqui que a gente não pode abrir ainda, que vai ter tanto leitor de nota fiscal quanto leitor de cupom fiscal também. E aí a gente tem, né, a gente fez um outro robô, né, que lê a brincadeira lá, o cupom fiscal é aquele papelzinho, né, que geralmente for na padaria, né, comprar um lanche, certo? Comprar um refrigerante, né, para não colocar rótulos aqui. Sim. Vem o cupom fiscal, que é um QR Code, então a gente desenvolve também um processo com o leitor desse QR Code, né, dessa chave de acesso. Sim. E a gente faz um processo que desmistifica e lê a cesta. O mais importante aqui a gente tem o nosso processo de aprendizagem, a gente também está colocando inteligência artificial para acelerar os processos aqui dentro, né, para colocar a tecnologia total a nosso favor. E esse robô ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E, obviamente, a gente vai aprendendo com esse processo, né, Moraes? Então, eu acho que o nosso andar da carruagem aqui, ele vem trazendo essa bagagem e vem aperfeiçoando e melhorando cada vez mais os projetos, porque a gente sabe, né, lá atrás, se a gente pegar o primeiro, né, quantos casos, isso daqui o robô não conseguiu pegar. A gente vai olhar, puxa, o cara
não subiu o PDF original, lembra? O cara tirou uma foto com o celular do PDF e anexou. Que a gente fala assim, tem que subir o PDF. O cara tava com uma imagem. O cara pega a imagem, bota dentro do PDF, sobe e acha que tá tudo certo, né? Então a gente também vê aperfeiçoando até essas questões também, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho disso daí também, né? Exatamente. A gente vem com o nosso propósito aqui da Dev é sempre trabalhar, o nosso dia a dia é sempre trabalhar com muitas campanhas aqui, nos nossos projetos. A nossa raiz é isso, o nosso dia a dia é isso. E a gente cada vez mais fica trabalhando com nota fiscal. E aí, com base nessas experiências e dados que a gente coleta, a gente consegue e a gente tem possibilidade de sempre estar em constante melhoria e aperfeiçoamento do nosso robô, que é nota fiscal e também cupom fiscal, né? A gente está com o nosso cupom fiscal aí que vai ser utilizado na próxima campanha e afirmo que nosso cupom fiscal é uma das leituras, se não for a maior, é uma das maiores leituras é mais rápida que a gente tem rápida do mercado de cupom fiscal. Você lê o QR-Code ou informa a chave de acesso do cupom e ele te dá um retorno em média de 15 minutos. No máximo 15 minutos. Máximo 15 minutos. Teve casos aí de menos de 5 minutos. Então, assim, é um retorno, uma resposta e que te dá N possibilidades para você, cliente, participante, quando você pode ganhar pontos em cima disso. Então, e esse cupom, essa leitura de cupom é interessante porque tem muita tecnologia envolvida nisso, tem boas práticas de mercados, tecnologias de ponta do mercado que são muito utilizadas hoje no mercado, que facilita, que dá agilidade nesse tempo de resposta, né? Legal, obrigado, Moraes. Acho que é importante a gente trazer aqui um ponto do fluxo, né? A gente explicou aqui, né, de uma forma bem superficial, e também, se alguém tiver dúvida, tem os nossos contatos aqui. Mas na contraponta, né, na outra ponta aqui, a gente tem nossa ferramental admin. Obviamente, aqui as informações sigilosas, elas estão mascaradas aqui, né? Então, quando chega, né, o processo, quando um participante ele vai fazer o cadastro da nota, ele pode ter mandado um documento que não está válido, né? Um documento que ele não tá de acordo, né? Ou é uma foto, ou é um documento de um produto que não faz parte da campanha, porque a gente também valida os produtos, né? Ou que de repente o robô não conseguiu pegar, ou que não faz parte da campanha, ou o próprio scanner dentro do PDF. Então conta um pouquinho pra gente, Tabata, aqui, como funciona nos bastidores, né? Vamos colocar dessa forma, né? Você é a linha de frente aí desse projeto aqui dentro, né? Em contato total e alinhado tanto com o cliente na ponta final e internamente também com o pessoal, tanto do jurídico, né? Quanto o pessoal do concierge, que faz a interação com os participantes, e o pessoal também de auditoria, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que funcionam os bastidores para que tudo isso, né, se torne essa mágica acontecer aqui. Legal. Então, o que eu acho muito importante de falar na questão das notas fiscais. Na primeira campanha a gente teve um aprendizado grande, então se começava a subir muito o volume de nota, a equipe da Faloma, que é a nossa equipe de auditoria aqui dessa campanha, a gente já se mobilizava todo mundo, já puxava mais gente para sempre vencer o volume do sistema, né? Lembrando que são as notas, às vezes, que não passam pelo robô, né? Não passam no robô. E dependendo do fluxo, né? Se o fluxo aumenta muito, a gente já sempre se mobiliza. Então, para essa campanha, a gente já veio muito preparado nisso, um trabalho em equipe, né? A gente sempre fica de olho. E é muito importante a gente acompanhar diariamente. Então, esse é um tipo de campanha que a gente acompanha diariamente com os relatórios que a gente tem no sistema. Então, a gente consegue puxar toda a quantidade de nota, todas as informações das notas, e a gente passa essa análise para o cliente, né? Então, a gente manda relatórios bem completinhos para eles, mostrando tudo o que eles precisam. Então, a quantidade de serviço que foi lançado no sistema, quantos brindes já saíram, quais regiões, a gente faz a análise de quais regiões saíram mais brindes. Porque daí eles conseguem, com essas informações que a gente passa para eles e que eles conseguem acessar também, eles conseguem ver internamente se tem alguma região que eles precisam incentivar mais, que eles precisam, né, dar aquele puxão de orelha e ir atrás com base nesses dados
que a gente manda para eles. E aqui no sistema a gente tem, né, algumas áreas, né? Então a gente acompanha isso, né? Então aqui estão os cadastros de nota fiscal. Esse aqui é um projeto que a gente também tem uma perninha, né, de integração lá com a Chevrolet, porque eles podem passar também algumas notas. Olha, já tem ciência que esses serviços foram executados. Sim. Então a gente pode ir indo nessa linha. A gente sobe essa base para ajudar também na auditoria. Então a gente tem, na verdade, 3 fluxos, né? Triple check aqui. A gente tem o fluxo do sistema automático, a gente tem o fluxo dessa planilha, que a gente importa essas notas fiscais e o sistema faz a leitura baseado com o que entra. Então, se a gente já subiu a nota e o participante imputa a nota, ela já é também automaticamente validada. Automática. E aí a gente tem o terceiro step, que é a auditoria manual. Então, se não passar por nenhum desses dois, cai na auditoria manual e aí a equipe da Paloma ajuda a gente também na parte do atendimento. E que nessa campanha realmente está indo muito bem isso, porque o participante... E o pós-campanha, né? Então, legal. Tá claro pra gente aqui o fluxo de entrada, o fluxo operacional e quando acaba a campanha, né? O que mais que a gente tem aqui de trabalho que a gente executa para que o negócio dê certo? Sim. Então, é aquilo que o Neto falou. Acabou a campanha no site, né? Finalizou o site para o participante final. A gente ainda continua com um trabalho longo aí, extenso, porque... Como a gente faz tudo regulamentado pela secretaria, a gente tem toda uma documentação que a gente precisa mandar. Então, o recibo de entrega dos participantes que a gente precisa coletar. Lembrando que quando o cara, né, quando a pessoa ganha cafeteira vai para casa da pessoa, né? Essa campanha isso daqui tá indo em específico vai para o concessionário, né? Mas tem muitas campanhas que a gente faz aqui, né, Bruno? Lembra? Panasonic, a gente tinha que entregar TV, a própria de Toyota, a própria de Chevrolet. Tem que entregar o brinde na casa da pessoa. Sim. Então tem uma preocupação com isso daí também. Sim, a gente teve campanha com a GM de até vale combustível também. Isso, eu ia falar que foi a campanha anterior de Black Friday, foi crédito combustível. Então a gente tem uma parceria com a Shellbox, né? Então esse é um fluxo também super legal e é direto. Online. É online. Exatamente. O participante imputa a nota, o robô se passou pelo robô, ele deu todos os checkzinhos lá, aprovou, gera jogadas, e aí o participante já pode girar a roleta, se ele ganhou o vale R$250, cai no CPF dele lá no aplicativo Shellbox e já pode utilizar na hora. Uma hora. Isso é bem legal. Essa parceria que a gente tem com a Shellbox, ela é bem interessante. Esse processo de tecnologia, ele é bem afinado. Porque, imagina, a experiência do participante, né, fazendo uma campanha, tendo aquele benefício na hora, isso daí é impagável, né? Então, acho que isso é bem legal, né? Sim. Então, para esse projeto, né, a gente tem todas essas coberturas. Aí, Bruno, acho que podemos falar de outros pontos também importantes aqui quando a gente toca no processo de campanhas de incentivo, campanha de varejo, em campanhas de uma forma geral, para que a gente tenha clareza, né, de todas as possibilidades que a gente tem. Então, estamos falando aqui de roleta, a gente já fez outras que também a gente pode depois apresentar, mas tem até a demo no nosso site, então convido vocês a acessar o nosso site. No menu gamificação, tem 4 exemplos, inclusive a roleta, né, essa experiência aqui, se vocês quiserem ter essa experiência aqui de rodar a roleta, né, no nosso site, se eu acessar aqui, devpartner.com.br, dentro do nosso site tem essa experiência, né, de rodar a roleta, tem o processo das malas da sorte, tem os balões que estouram, tem a raspadinha, enfim, tem alguns aqui que a gente consegue fazer. Mas acho que é legal, Bruno, até para a gente ir para o encerramento aqui do nosso bate-papo, trazer essas possibilidades e deixar bem evidente aqui todo esse know-how aí que a gente vem desenvolvendo e vem aperfeiçoando ao longo dos tempos, né? Legal, acho que a gente está preparado para atender diversos tipos de campanha, como o Neto falou, de incentivo varejo. A gente tem módulos pré-prontos, então a gente consegue ser bem agressivo com o tempo, de implementação disso e atender todas as dores. A gente fez campanhas, por exemplo, em outro player do automotivo, que tinha que avaliar toda a jornada do cliente, desde a oferta do test drive até a pontuação específica, a venda, até o final, até a averbação do cliente final, se ele deu uma nota positiva ou negativa para aquela experiência. Então a gente tem muita possibilidade. Essa que o Neto colocou das raspadinhas ali, da roleta, da gamificação, é uma possibilidade. Nasceu um módulo, né, com um módulo muito bacana para engajar aqueles que estavam lá embaixo no ranking, numa campanha de ranking, e poder premiar aquele que entrava, fazia um treinamento, cumpria uma meta, batia alguma coisa,
E de repente isso virou um produto até. Hoje ele está aqui dentro de uma campanha, mas ele é totalmente plugável em outras soluções, mesmo fora da campanha de incentivo, né? Isso aí. Então a gente está bem pronto para seguir os princípios de engajamento, de otimização. Sempre a campanha tem um objetivo. É vender mais, levar o cliente na concessionária, fazer uma revisão. Dor, né? Então, de lance é esse, né? A campanha ela vem para resolver uma dor. Né? E a gente vem com tecnologia para operacionalizar de uma forma mais fluida, Exatamente. mais rápida, né? Então, Dando visibilidade em tempo real, que é uma grande dor quando eles fazem campanha dentro de casa, tem que controlar no Excel, tem que receber coisa por e-mail, enfim. E o participante, muitas vezes, ele só vê o resultado final. Aqui não, ele consegue acompanhar aqui no dashboard, mas eu só não vou deixar ele aberto aqui, porque tem bastante informação que é confidencial, senão vai ficar um grande borrão aqui, peço desculpas, mas a gente também tem o acompanhamento dos dashboards aqui para a gente acompanhar a evolução dessa campanha aqui em tempo real, porque isso é o mais importante, né? Entender como isso funciona. Ainda teve campanha que a gente mudou o drive, né? Junto com o cliente, mudamos o drive da campanha em tempo real. Falou, ó, não está indo em linha do que a gente espera, vamos ter que mudar o mote da campanha. Então a gente já teve isso daí. Então, obrigado, Tabata, pela sua participação aqui conosco, Bruno também, Moraes, e ao público que está assistindo a gente, também eu convido para assinar o nosso canal. Esse canal a gente deixou ele totalmente direcionado aqui para o nosso podcast, então eu convido vocês a se inscreverem também no nosso canal, para que vocês acompanhem todos os episódios semanais. Então semana que vem a gente vai soltar mais um episódio, então em breve nos vemos aí. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigado.